Durante o mês, acontece a campanha Abril Azul e hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, um transtorno que atinge mais de 2 milhões de brasileiros. Aos 2 anos, eu percebi que ele parou de falar, né? Ele parou de chorar também, o que não é comum para um bebê, e não ria, né? Ele não olhava também nos olhos das pessoas. A gente tem um filho e a gente já planeja um futuro para ele imaginário, mas eu tive que mudar, ir para o plano B. E meu plano B foi pensar assim, a única coisa que eu quero é que ele seja feliz. Essas são histórias que partiram do mesmo princípio, a descoberta que os filhos eram autistas. As duas encontraram a ajuda que precisavam e o Porto Seguro estava em Campinas, no Instituto Ser Clínica Escola, fundado há 29 anos pela terapeuta ocupacional Cláudia Dubardi. O Ser é uma clínica especial com a proposta do desenvolvimento, tratamento e especialização de pessoas com espectro do autismo e síndromes associadas. O nosso primeiro movimento está no entendimento do olhar dessa criança, na fala dessa criança, no nosso vínculo, no nosso laço e como nós podemos fazer com que esses métodos entrem no nosso dia a dia, né? Como uma ferramenta e não vendo o indivíduo, né, segmentado. O Instituto Ser Clínica Escola atende hoje 90 alunos, em meio período e também integral. E esse modelo pedagógico transdisciplinar proposto pela Cláudia é conduzido por uma equipe com atuação em várias áreas, como a psicologia, pedagogia, a fono, musicoterapia, teatro, dança, expressão corporal, educação motora, terapia ocupacional, robótica e natação. As atividades são práticas e diárias. Um exemplo é a Casa do Saber. Aqui os alunos vivenciam situações do dia a dia em seu cotidiano fora da escola. E foi com o trabalho em grupo e entendendo a individualidade de cada um que a Cristiane passou a ajudar e muito no desenvolvimento do Igor e do Felipe, que são os filhos da Adriana e da Rosângela. No dia a dia, pra gente, né, isso é muito comum, mas em alguns momentos eles estão acostumados que alguém faça por eles, né? Então a gente trabalha nessas atividades para que cada vez mais eles ganhem autonomia e independência. Ele arruma até a casa sozinho também. O ambiente tem que estar todo organizado para ele e ele gosta disso. Todo o tratamento oferecido pelo Instituto Ser Clínica Escola segue parâmetros curriculares nacionais estabelecidos pelo Ministério da Educação para os ensinos fundamental e médio. E foi desta forma, respeitando as individualidades e potencialidades de cada um, que foi possível mudar a vida de muita gente. Tanto que já saíram daqui alunos que conseguiram até inserção no mercado de trabalho. A gente precisa acreditar, né, nesse indivíduo, no potencial desse indivíduo. Então, aquilo que ele consegue me dar e que eu consigo retribuir, né, com essas informações, com esse tratamento, com esse diálogo, com essa fala, né, para que ele cresça. Para que eu não veja o meu filho como um diagnóstico, para que eu veja o meu filho como ele é, não é? E que eu brinque com ele como qualquer outra criança. E para falar um pouco mais sobre o autismo, estamos recebendo aqui no estúdio ao vivo o médico neurologista Tiago Martins Leal. Tudo bem, doutor? Boa tarde para o senhor. Tudo bem, boa tarde, obrigado. Obrigada pela sua presença. Um mês aí tão importante, né, de conscientização do autismo, que ainda cria muitas dúvidas nas pessoas, né? Sim. Bom, para começar, o autismo é um distúrbio neurológico, doutor? Sim, você pode colocar nesse ponto de classificação, de definição, né? A definição hoje mais aceita é que a criança desenvolve uma alteração no comportamento, na interação e na compreensão, na interação com o ambiente. E o senhor está falando que é muito parte de diagnóstico comportamental, né? O que se torna muito difícil diagnosticar o autismo, doutor. Como que é feito isso? Uma das alterações de comportamento mais difíceis da gente fazer o diagnóstico, até porque não existe um exame específico para isso. Você tem que acompanhar o desenvolvimento dessa criança, né? Geralmente o pediatra, a própria família ou a escola começa a perceber alguns sintomas que levam a pensar no autismo. Um deles, que começa geralmente, é o atraso na fala, né? A dificuldade para falar.
Mas que desenvolver não a fala. necessariamente a criança que tem um atraso na fala é autista, né? Não necessariamente. É um sinal de alerta, mas sinais. não é o principal. Uhum. É um alerta. Falando, está demorando para falar, eu acho que precisa fazer uma avaliação. Né? Geralmente é encaminhado, o pediatra encaminha para fonoaudiólogo e depois para o neurologista infantil. Quais são os outros sintomas, se é que a gente pode dizer assim, né? Que a gente pode perceber na criança? O autismo, né, se fala, ou o transtorno do espectro autista também, que é um quadro bem parecido, semelhante, quase que igual. O contato visual geralmente é um contato prejudicado, né, o contato olho no olho, né? Eles não têm isso, eles não é prejudicado. A Tá. interação social, a dificuldade em brincar com outras crianças, a dificuldade de aceitar as mudanças na rotina daquela criança, a seletividade, né, em termos de alimentação ou de desenhos, quer ver sempre o mesmo desenho, tem uma dificuldade de aceitar que mude o desenho, por exemplo. Tem algumas crianças que veem a Peppa, por exemplo, né, vamos dizer assim, 5, 6, 7 vezes seguidas. Decoraram já o desenho. E a hora que você vai mudar o desenho, a situação fica um pouco complicada na rotina da família. Né? A alimentação é um sintoma também, né? Aquela criança que só quer comer a mesma coisa e do mesmo jeito. Não experimenta novos alimentos, E além que às vezes a textura da comida. Entendi. Também. E a criança nasce com o transtorno ou pode desenvolver ao longo da vida? A teoria hoje mais aceita é que a criança nasce. É uma alteração genética, tá? A gente não tem ainda um exame específico. Então, pesquisas estão sendo desenvolvidas para saber qual é essa alteração genética, né? Diferente de outras que a gente já tem exames para fazer o diagnóstico, como a síndrome de Down, por exemplo. Você faz o exame do cariótipo e confirma a suspeita. No autismo, espectro autista ou na síndrome de Asperger, você não tem esse tipo de exame. Né? Entendi. Então, como você falou, é o diagnóstico clínico, o olhar da pessoa que está acompanhando aquela criança, do médico no primeiro momento. E por que hoje em dia a gente ouve, hoje em dia não, até de uns tempos para cá a gente ouve falar muito mais do autismo? Antigamente a gente não ouvia falar. É ainda muito escondido isso? Tem muitas dúvidas em relação ao transtorno? Infelizmente, o autismo ele sofre muito preconceito. A família que tem uma criança com autismo ou espectro autista, ela sofre muito preconceito perante a sociedade. Então, isso ainda não está sendo falado do jeito que deveria. Os diagnósticos têm aumentado, sim. Por quê? Porque, de uma certa maneira, está se falando mais sobre isso, está sendo divulgado cada vez mais, está sendo avaliado cada vez mais precocemente uma suspeita e aí chega um diagnóstico mais cedo. Que antigamente não se falava, como outros transtornos também não se fala. De repente convivia com isso, mas não sabia o que era. Exato, quadros bem. até mais leves. Sim. Né? Tanto que às vezes a gente faz um diagnóstico numa criança de 2, 3 anos e é visto que o tio, um primo mais velho, tem algo relacionado com o autismo. Ah, tem isso, doutor? Tem alguém na família que tem ainda... Isso. Essa alteração genética, ou ela é hereditária, que alguém na família, uma geração anterior, tenha esse quadro, ou é a primeira pessoa a ter. Tá? Você tem essas duas alterações. E essa primeira pessoa, essa criança, ela tem alguma mutação, que ainda não conseguiu definir qual que é. Né? Então, até ontem apareceu num outro programa, tem um brasileiro fazendo pesquisa nos Estados Unidos e tentando entender melhor o funcionamento disso, o porquê isso e qual é o gene, a alteração genética que está levando esse tipo de alteração de comportamento. A gente vê casos, inclusive, de irmãos autistas, Sim. né? Gêmeos ou não, Sim. e que muitas vezes os dois são autistas, né? Exato. Você tem casos, como você falou, de gêmeos, gerações, vamos dizer assim, distintas, né? O de 3 e o de 6, por exemplo, meninos ou meninas, né? Que isso não está ligado nem ao sexo, não está. Não tem uma probabilidade maior em sexo, menino e menina. Tem, na verdade, sim, mas não é porque só menino vai ter ou só menina vai ter. A predominância hoje é de meninos. Você tem cada 4 meninos, uma menina com esse quadro. Entendi. Dá mais meninos? Aparece mais meninos com o quadro? Sim. Entendi, mas ainda não se sabe por quê. Não. Ainda tem muita coisa para ser esclarecida, né, doutor? Muita. E existem graus? É diferente da síndrome de Down, por exemplo, que não tem, né? No caso do autismo existe grau. Tem. Você pode colocar como leve, moderado e o grave, né? Um sinal que ajuda nesse tipo de classificação é a fala, né? Você tem aí mais ou menos uns 30% dessas crianças que não vão falar nada ou vão falar muito pouco,
mais ou menos 30%. E conforme a fala vai aparecendo, você tem a tendência a levar um grau mais leve. Por quê? Porque ele começa a se comunicar melhor, ele começa a se fazer entender. Aquela criança que não está falando, ela não consegue mostrar o que ela está sentindo. Porque a criança com esse quadro, o que ela entende? Que todo mundo está entendendo o que ela está querendo. E geralmente não acontece. Tanto que boa parte usa o pai ou a mãe ou o adulto como uma ferramenta. Ele vai, puxa o pai e aponta para o que ele quer. E aí o pai dá. Aí o pai já aprende e já dá antes dele tentar se expressar. Então a fala às vezes fica mais prejudicada ainda. Mas tem também aquela criança que é preguiçosa para falar, né? Por isso que o diagnóstico é muito difícil. Então, nesse quadro que o senhor está colocando, tem também transtorno de ansiedade, que as crianças têm muito, e essa dificuldade na fala. Algumas crianças podem ter, que aí é uma avaliação do otorrino, tem que passar, algum déficit auditivo, que leva um atraso na fala, e aí isso pode confundir. Né? Infecções de repetição de otite, tudo, leva a ter alguma perda auditiva momentânea, transitória, que leva o atraso na fala. Quando você trata essa infecção, essa parte otorrinolaringológica, melhora a fala e aí você descarta esse tipo de alteração de comportamento. Entendi. E o senhor estava falando dos graus do autismo, né? Eu já ouvi falar no caso do jogador Messi, que ele teria um autismo num grau leve ligado à genialidade. Isso existe, doutor? O Messi é uma coisa que todo mundo acaba perguntando porque ele é um gênio no futebol, com certeza absoluta. Agora, a gente classificá-lo fica difícil, mas você tem alguns autistas, né, algumas crianças com autismo que têm uma alta performance. Em alguns em determinado assunto, eles vão muito bem, né? Exatamente. Você tem uma variação nesse quadro que é a síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger é uma criança que tem essa seletividade, essa dificuldade de interagir, não gosta que mude as rotinas, repetitivo, só que aquele assunto que ele gosta, ele é um dos melhores sobre aquele assunto. Só que geralmente é um assunto que não tem necessidade no dia dele, né? Em termos de escola, por exemplo. É uma criança que ela vai muito bem na escola, só que só em algumas matérias, por exemplo. Ou é aquela criança que tem uma dificuldade na escrita, uma dificuldade de aprender a coisa da escola, só que ele é muito bom, sabe todos os dinossauros que já existiram no mundo. E fala muito bem esses dinossauros. É uma criança que fala com uma maneira precoce até, aprende sozinho. Confunde-se com gênio até com autodidata. Ele começa hoje com essa coisa da internet, YouTube, essas coisas. Ele vai lá no YouTube, digita o assunto, aprende tudo e começa a te dar aula sobre o assunto. E é muito bom sobre isso. Só que ele tem um comportamento diferente do que a gente espera. Entendi. Não que é errado, mas é diferente. Ele entende diferente, aceita diferente. E uma característica no quadro dos autistas, espectro autista, é uma alteração sensorial que a gente fala. O que é isso? Ele recebe o estímulo da mesma maneira que a gente, só que interpreta diferente. Então, um barulho para ele, que a gente acha que vai incomodá-lo, às vezes não incomoda. Por exemplo, um som alto, uma festa, às vezes ele consegue ficar tranquilamente. Às vezes o barulho do liquidificador ou uma risada alta de algum familiar o incomoda e ele tem que sair daquele ambiente. Ele chora, fica nervoso, fica irritado. Entendi. E na parte gestacional, existe alguns cuidados, algo que pode ter a ver com a criança autista? Especificamente não, porque é uma alteração genética. Há muitos anos falava-se que às vezes que diabetes gestacional, aumento da pressão, poderia levar a algo Mas nada autismo. É comprovado, comprovado, né, doutor? Não existe nada comprovado. O que se tem visto é, com o avanço da medicina, você acaba tendo uma sobrevida ajudando aquelas crianças que nascem prematuras, né? E às vezes aqueles prematuros muito extremos, que nascem extremamente antes da hora, né? Com menos de 1 quilo, 800 gramas. E essas crianças, devido a essa intercorrência, podem ter alguma lesão no cérebro e aí desenvolver algo parecido com o autismo. Entendi. Tá? Mas não é o autista clássico, vamos dizer assim, mas algo relacionado. Então é importante deixar claro, então, para qualquer pessoa que perceba um sintoma, alguma característica que possa levar a isso, tem que procurar um médico, né, doutora? Sim. O ideal é sempre, que a gente sabe que é difícil às vezes no dia a dia, mas procurar ter uma rotina com um pediatra, manter o mesmo pediatra para ele poder acompanhar esse desenvolvimento dessa criança. A evolução da criança, Exato, né? Que aí se algum sinal de alerta aparecer, buscar um atendimento mais especializado de uma maneira mais precoce. Sim. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico,
mais cedo você começa o tratamento e melhora o prognóstico futuro. Tá? Qual o tratamento, doutor? O tratamento hoje que a gente tem é um tratamento que se entende como multidisciplinar. E tem o tratamento farmacológico, que são os remédios. Mas, basicamente, a criança precisa de uma fonoaudióloga, de uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional. Né? Entendi. E o suporte da escola também. Né? Geralmente, o que seria interessante, o que seria, vamos dizer assim, no mundo ideal, né? Que a gente sabe que é dia a dia difícil, tanto no SUS quanto no particular. Mas lá na escola, tem uma professora a mais na sala para olhar essa criança e ajudar. Entendeu? Assim, não é uma babá, é uma professora auxiliar mesmo, né? especializada em educação especial, vamos dizer assim, Sim. que vai olhar para aquela criança e ver a necessidade dela. Não só o relatório que o médico deu. Isso é inclusão, né, doutor? Exatamente. E isso é uma coisa que, em termos de Brasil, não é uma cidade ou outra. Muito falho ainda, exato. né? Está muito lá para trás. É verdade. Vai melhorar muito. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos. Conversei com o médico neurologista Tiago Martins Leal. Muito obrigada. Boa tarde para o senhor, viu?